Eleições 2020, estamos chegando na reta final das eleições aqui na cidade de Osasco. Já participamos de algumas coletivas de imprensa promovidas por alguns candidatos aqui na cidade de Osasco. Dr. Lindoso, Republicanos, o Dateninha, do Solidariedade e do Reinaldo Mota, PRTB. Agora, quem está concedendo a coletiva de imprensa é o candidato Emílio, do PT. Ele vai falar de propostas para Osasco, que eu volto daqui a pouco trazendo todos os detalhes. Os principais tópicos serão abordados aqui nessa coletiva e uma entrevista exclusiva com o candidato a prefeito de Osasco e a sua vice, que foi apresentada hoje também, a Zélia. Eu volto daqui a pouquinho trazendo todos os detalhes, porque aqui você sabe, aqui tem prestação de serviços, utilidade pública e muita política de qualidade. Eu volto já! Eu sei o principal desafio que está nesse programa de governo, que está também na nossa, na minha convicção, é que o maior desafio que nós temos é o problema da saúde de Osasco. Essa saúde de Osasco, para mim, a grande questão, primeiro, a Secretaria da Saúde se encontra totalmente esvaziada e desestruturada. E isso não é por acaso, não é por conta do secretário, não se trata dessa questão apenas. Se trata de que a terceirização do serviço de saúde, a contratação das OS da maneira que foi feita, ela causou um prejuízo enorme para Osasco, ela desorganizou o sistema. Então hoje você tem, além de ser OS, que estão todas debaixo de investigação pesada. A OS que toca o Hospital Antônio Giglio é a mesma OS que cuidava dos hospitais do Rio de Janeiro, que deu o escândalo com o governador Witzel e que levou à cassação dele. Então, ela trabalha em algumas cidades, e a cidade que está mais sob foco de investigação é Osasco. Então, essas OS, elas desorganizaram o sistema de saúde de Osasco. Então, nós estamos com um problema muito claro de gestão na Secretaria da Saúde. Isso leva a que as pessoas estão levando um ano, mais de um ano, para fazer exames com especialistas, estão levando mais de um ano para fazer exames de imagem, outros tipos de exame. O exame clínico é mais simples, mas o exame de imagem, um pouco mais sofisticado, está demorando demais. Então, Osasco está vivendo um problema que não é um problema financeiro. Então, eu queria dizer assim, sem medo de errar, Osasco hoje pode ser considerada uma cidade rica, porque nós fizemos a lição de casa lá atrás. Então, é uma cidade rica. Hoje, Osasco tem um PIB maior do que Barueri, já passou bastante, está indo. O problema agora é como aproveitar essa riqueza em benefício de um crescimento sustentável da qualidade de vida em Osasco. Então, por isso que isso começa pela saúde. Para ter qualidade de vida, você precisa ter um sistema de saúde que funcione, preventivo e curativo. Então, nesse sistema de saúde, eu quero dizer a vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar, no primeiro dia de governo, vou rever as terceirizações para essas OS que tem em Osasco. Vou criar uma comissão de alto nível, com participação da sociedade, inclusive, para rever, sabe? Isso eu não tenho nada contra a OS por princípio. Eu tenho a forma como está em Osasco. Aqui não se trata de uma OS ligada ao Hospital das Clínicas, ao Einstein, ao Sírio, como poderia ser. Aqui se trata de uma OS ligada e gerida pelo crime organizado, por organizações criminosas. E isso não é eu que estou falando, isso aqui é a Polícia Federal que está falando no seu inquérito. Quem pegar o inquérito da Prefeitura, da OS, vai ver isso. Caracterizada como organização criminosa, essa empresa Pacaembu. Então ela vai ser revista imediatamente, porque eu não acho aceitável que o dinheiro público vá para o ralo da maneira como está aqui, sem devolver no sentido de bons serviços prestados. Eu pretendo construir o Instituto da Mulher, nos moldes do que é o Pérola Byton. Isso tem uma importância muito grande para a cidade, era um compromisso do atual prefeito que não foi feito. O Hospital da Criança, a mesma coisa, era um compromisso que não foi feito, e não é que está em obra
né? O Hospital da Criança, ele tem um terreno, um nome, justo, aliás, homenagem ao Celso Girl. Ele tem um terreno, tem um nome, tem uma placa e tem uma pedra fundamental. Só não tem hospital. Então, esse hospital, quando alguém pergunta para mim, você vai concluir as obras do hospital? Eu falo, não, eu vou começar, porque ele não começou. A imediata retomada da canalização do Braço Morto do Rio Tietê, com a sua... Ali, gente, todo mundo sabe há muito tempo qual a solução para resolver o problema das enchentes. O problema é que o que foi solução no meu governo foi feito o projeto completo do que significa, do que teria que ser feito. Basicamente, canalizar o Braço Morto inteiro, canalizar os dois afluentes que ele tem, o Ribeirão Vermelho e o Córrego Baronesa, o piscinão, ser feito um piscinão e ser feito, enfim, a canalização completa. Ao lado da canalização, um sistema viário para ligar, fazer uma nova ligação da Zona Norte com a Zona Sul, um parque linear para melhorar aquela cidade como um todo. É uma reurbanização do Roxitário. Então, e tudo que era barraco colocado, que precisaria sair por conta da obra, seria realojado em prédios que seriam construídos ali mesmo. Então, uma reurbanização como eu fiz nas 10 maiores favelas de Osasco. Então, eu pretendo retomar imediatamente isso. Eu quero relembrar a vocês o seguinte, esse plano, todo esse plano que foi feito, ele foi executado, eu diria para vocês, mais da metade dele. Que foi feita a canalização do Roxidale, o túnel debaixo da Castelo Branco, foi feita a canalização de toda aquela parte onde está o Clube do Sargento, os metalúrgicos ali, até chegar no Parque do Roxidale. Quero assumir o compromisso de valorização do servidor público de Osasco, que é uma categoria que está completamente abandonada, né? Foi abandonada não só do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista também de plano de carreira, do ponto de vista a terceirização, a maneira, vamos dizer, desorganizada que foi feita a concessão da UES, criou vamos dizer assim, uma desorganização no funcionalismo também. Por exemplo, o Hospital Antônio Giglio, ele tinha uma ortopedia que era a ponta. Os melhores profissionais também da área de cardiologia, grandes cardiologistas tinham ali. A terceirização tirou todos dali e foram jogados para algum canto, sem a utilização que poderia ter. Então, nós estamos diante de uma situação que a valorização do servidor também é um compromisso que eu quero assumir. Os professores, nessa parte do funcionalismo, tem reivindicações à parte, mas que eu quero fazer, que eu quero colocar. Já debati com eles, todas as mudanças que são feitas são adequações, é a atualização do novo plano de carreira do professor, é a questão da equiparação de PDI com PEB, é a questão da valorização salarial. Veja bem, se Osasco é a segunda cidade mais rica de São Paulo, ela deveria buscar, pelo menos, pagar aos professores o segundo maior salário do Estado. Então, o objetivo vamos dizer, é atingir o nível que as melhores cidades de São Paulo estão fazendo. A riqueza da cidade vale quando ela volta em qualidade de serviço público, senão, né? Então, é isso que eu queria dizer a vocês e que, por fim, eu quero retomar um governo democrático. Então, vou determinar no primeiro dia de governo a volta do orçamento participativo, a volta de todos os fóruns de negociação, mesa de negociação permanente com funcionalismo, fórum municipal de desenvolvimento econômico, que tinha OAB, tinha Associação Comercial, tinha SESCOM, tinha CIESP. Todas as grandes políticas de Osasco foram formuladas em conjunto. Então, eu quero um governo democrático, um governo que se abre a ouvir a sociedade, sabe? Em tudo, os conselhos, as mesas. Você pode ter uma mesa, por exemplo, com a OAB.
Você pode ter mesa com associação comercial, você pode ter mesa com qualquer setor que quiser, uma mesa sobre a cultura, sabe? Então você pode falar quais são as medidas que precisam ser tomadas na cultura. Isso precisa ser feito com muita clareza. E sobre campanha, quero dizer que eu estou animado. Afirmo a vocês, a eleição de Osasco vai ao segundo turno. A eleição de Osasco vai ao segundo turno. Né? Porque nós estamos na rua também, estamos sentindo o clima da mudança. Nós não temos dúvida nenhuma que a eleição vai ao segundo turno. Né? E vai ser bom para Osasco. Porque uma eleição de segundo turno, ela permite que você confronte de maneira mais direta os projetos que estão em jogo. Né? Não dá para você, numa eleição com 700 candidatos a vereador, numa eleição com, acho que 5 ou 6 candidatos a prefeito, sem debate, ainda não aconteceu, 6 candidatos, não aconteceu nenhum debate até agora, então, isso que eu estou falando, essa cobrança que eu estou fazendo aqui, do que não foi feito, deveria ter sido feito num debate, era o natural, né? Esse ano acabou não acontecendo, parece sendo articulado ainda, mas a rua está mostrando exatamente que as pessoas querem o segundo turno, sabe? Não tenho dúvida nenhuma que essa eleição vai ao segundo turno para esse confronto mais direto. O que, como o Emílio bem disse, nosso candidato bem disse, o que pretendemos estar executando nesses 4 anos. Né? A valorização dos funcionários públicos, eu até por ser funcionária pública e efetiva do município de Osasco, isso muito me agrada. Né? Por ser professora também isso muito me agrada, porque a minha categoria vai ser valorizada nessa gestão, né? Na gestão de Emílio de Souza. Então nós estamos aqui para lutar mesmo, para correr atrás do prejuízo e para fazer novamente Osasco crescer. Né? Não é possível uma cidade com a segundo maior PIB do estado, ainda PDI está ganhando abaixo do piso nacional. Então nós temos sim que ter valorização dos profissionais, da educação, todo o pessoal do apoio, né? E para que o progresso chegue novamente em Osasco, né? E o progresso não vai ficar só em cobrir o calçadão, né? Então nós queremos mais que isso. Dizer uma coisa, ó, eu acho essa questão do improviso, eu acho mesmo, eu reafirmo que Osasco está sendo governada de maneira improvisada. Eu tive naquela cadeira por 8 anos e eu sei o que é planejamento. Todo mundo aqui se recorda do que foi o projeto Osasco 50 anos, que planejou a cidade de todos os pontos de vista. Da redução da mortalidade infantil, da redução do analfabetismo, com objetivos claros, metas, em quanto tempo essas metas seriam atingidas e foram. Né? Mortalidade infantil, por exemplo, nós assumimos, ela era quase 17, que significa 17 crianças que morrem antes de completar um ano, a cada mil nascidas vivas, 17 morrem antes de completar um ano. É um número alto para uma região metropolitana, para uma cidade que se pretende desenvolver. Nós estabelecemos naquela época reduzir para 1 dígito. Reduzimos, ela foi a 8. Né? Agora está de volta, cresceu de novo, ela está em 13, 14 de novo. Porque isso significa que não tem política clara. Para atingir um objetivo desse, não basta uma declaração ou uma bravata. Se atinge isso com método, se atinge isso com políticas de acompanhamento à gestação, se atinge isso com parto humanizado, se atinge isso com garantia de exames pré-natal, fazer um pré-natal correto e assistência à primeira infância. Sabe? O início da vida ali, sabe? Cuidados com a alimentação da criança, da mãe, de tudo. Então, eu só estou dando esse exemplo para mostrar como a falta de planejamento e o improviso leva a gente a um buraco. Eu vou te dar outro exemplo. A sede da prefeitura, do Paço Municipal, para mim, isso é um dos maiores crimes que está se cometendo contra a cidade. Por uma visão tosca, pequena, estreita. Né? Aquilo foi planejado, não se trata da sede, se trata de uma operação urbana, chamada Operação Urbana Tietê 2, que ia revitalizar toda a área do Bonfim, toda. Todo mundo sabe que aquela é uma área degradada de Osasco. É uma área que tinha a antiga fábrica da Ervi, que já está desativada há
sei lá, mais de 20 anos. Aquela área é onde tem mais cortiço em Osasco, onde tem problemas de... Então, o que nós pretendíamos? Desenvolver aquela área. Mas não foi uma ideia, isso foi um planejamento, foi fruto de audiências públicas, de seminário com técnicos, de diálogo com o setor da construção, Secov, sabe? Com todo mundo, empresários de Osasco. E a ideia era a expansão do centro para aquela região. A prefeitura é apenas um detalhe daquilo, né? E pior, uma engenharia financeira que não tinha um centavo de dinheiro da prefeitura. Era um acordo de aumentar o potencial construtivo. A atual área da prefeitura eles ficariam com 1/3, 2/3 viraria um parque, e a área da CMTO. Essa obra, ela foi uma das últimas obras que eu comecei em 2012. Documentos de vocês vão ver o lançamento da pedra fundamental dela em novembro ou dezembro de 2012. Ela, no governo seguinte, ela teve desenvolvimento, cresceu, virou esqueleto, mas assim, e depois parou. Vejam vocês uma coisa, esse projeto de revitalização do Tietê, ali da região do Bonfim, ele teve fases e foram feitas. Primeira coisa que foi feita ali, a demolição daqueles 3 prédios abandonados que tinham ali. Isso era parte desse projeto. Aí foi uma conquista importante. Segunda coisa, a construção da nova estação de Osasco. A estação de Osasco foi refeita totalmente, não foi uma reforma. Ela não tinha escada rolante, passou a ter escada rolante. Ela só tinha saída para o lado da Antônio Agu, nós botamos saída para o lado de lá. Eu estou falando nós botamos, porque ali foi um acordo com a CPTM, onde a prefeitura fez o projeto de acordo com o interesse nosso. Agora, o que acontece com ele? Como ele não foi executado, parte da área foi a leilão, né? Agora o prefeito atual diz que não tem mais interesse nisso. Quer dizer, ora ele fala, no início ele falou que queria transformar aquilo no hospital. Visão tosca, sabe? Pequena. Porque ali está 500 metros do Hospital Antônio Gigo. Não faz sentido, inclusive, você ter 2 hospitais colados no outro. Se fosse fazer outro, teria que fazer em outra região. Depois, inventou que não dava mais. Agora desistiu de vez, dizendo que teria que gastar. Não teria que gastar. Você teria que gastar com rede lógica. Mas, evidentemente, a rede lógica ela está implantada na prefeitura atual, lá onde é a sede atual. Claro, quando você muda de prédio, você tem que fazer. Você não pode pensar nesse pequeno. Porque, aliás, ele fala, bom, se você tivesse que investir um pouco de recurso, eu preferia investir nisso do que em outra coisa, sabe? Em obras que nem são da prefeitura. Ele preferiu terminar a obra do Fórum, que é uma obra do governo do Estado, quer dizer, a prefeitura fazendo obra do governo do Estado e não fazendo obras da própria prefeitura. Então, assim, Roberto Carlos, eu acho que eu sou do time do planejamento urbano. Eu gosto de planejamento urbano, eu acho que a expansão do sistema viário de Osasco é uma imposição. Quero lembrar que as últimas obras viárias feitas em Osasco foram do meu governo. Abertura da Avenida Hilário, duplicação da Rua da Estação, duplicação da Esporte Clube Corinthians, abertura da João Goulart, né? Refazer a entrada pela Anhanguera por conta do tráfego de caminhões. A Avenida Panorâmica ligando Três Montanhas ao Bonança. São todas obras pensadas para melhorar o sistema viário. Mas isso já faz. Essa Avenida Hilário, por exemplo, eu abri ela em 2015, faz 13 anos. A entrada de Osasco é um caos absoluto. As pessoas gastam mais tempo da entrada de Osasco até o viaduto metálico do que de Pinheiros até a entrada de Osasco. Sabe? Então, é evidente que você está numa situação de gargalo. Não fez obra viária porque ele não trabalha com planejamento, ele trabalha com improviso. Eu não tenho nada contra a obra pública, não recapeou tá bom, é sempre bom, mas só quero lembrar que não é coisa nova. Recapear avenidas, todo prefeito faz, todo mundo faz, mas é como pintar uma casa que já existe. Não é obra nova. Ela é importante, eu não sou contra não, acho que recapear faz parte de ter uma cidade mais em ordem. Mas Osasco precisa de novidade, de coisa nova.
Não urbanizou nenhuma favela. Eu urbanizei 10, parou. Eu construí 3 UPAs, parou, nenhuma UPA a mais. Construí 2 céus, nenhum céu a mais. Nós estamos diante de uma administração, se você perguntasse o que outros prefeitos fizeram, todo mundo se lembra. Agora, atualmente, então, você vai lembrar de Rua Recapeada, somente. Agora, avanço social, avanço de qualidade de vida. Gente, eu peguei Osasco com 4 parques. Eu entreguei Osasco com 14 parques. Evidente, por que é isso? Porque você tem planejamento. Você fala aqui, eu vou abrir, eu vou separar uma área aqui. O que eu sinto em Osasco é hoje, é improviso. Hoje é improviso. Deixa eu dizer uma coisa, olha, eu acho assim, você não toca uma prefeitura de Osasco sem um corpo técnico elevado. Eu sei disso. Claro que eu não vou falar para você compor governo, muitas vezes você tem que fazer concessões, mas você tem que ter um corpo técnico para valer. O que eu acho hoje? Eu acho que o secretariado de Osasco é um secretariado que tem pouca gente assim, que se destaca com capacidade de governar. A maior parte está lá por ajeitamento político. Tem uma outra coisa que acontece em Osasco, as secretarias, quase todas, foram transformadas em diretório de algum partido político. Não é assim. Então, por exemplo, eu afirmo a vocês, a Secretaria de Transportes da Prefeitura, o interesse dela, primeiro, é construir o PSD. A Secretaria de Cultura, o interesse primeiro dela não é cultura, é construir a rede. A Secretaria de Finanças, o interesse maior dela é construir o DEM. A Secretaria de Jurídico, o interesse maior é construir o PP. A da Educação é construir o partido lá, o PL. A administração é construir o Podemos. Ela está fatiada e você tem um secretariado, assim, no geral, com poucas exceções, de baixa qualidade. Por exemplo, nós ultrapassamos toda a pandemia. Em nenhum momento você viu palavra do secretário da Saúde. Questão de obras, PDT. É, obras também. PDT. Você não tem um lugar assim onde o secretário da Saúde chamou a imprensa e falou, vamos conversar, olha, nosso plano é isso. Por que ele não tem? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele está lá só porque é amigo do prefeito. Não é porque ele é um planejador da área da saúde, um técnico, alguém especializado em SUS. Não tem. E o corpo técnico dele embaixo, se ele é isso, você imagina o corpo técnico embaixo. Então, eu acho que assim, esse improviso, o fatiamento da maneira como foi, do improviso, né? Ele foi entregando secretaria para quem, sabe, é um aqui, ó, constrói seu partido com isso aqui. Eu acho que assim, ó, não tem solução fora de planejamento urbano, gente, de curto, de médio e de longo prazo. Não tem saída. O problema habitacional em Osasco é antigo e é grave. Nós minoramos e melhoramos muito, sabe, com as 10 maiores favelas. Portal do Oeste, Morro do Sabão no Munhoz, totalmente urbanizada. E quando nós estamos falando de urbanização, não é ajeitar uma ruinha. É uma coisa completa. Lá no Morro do Sabão, por exemplo, você tem centro cultural que nós construímos no meio da nova situação urbanizada, dos prédios construídos. Porque é um problema de investir em qualidade para essas famílias. Então você tem ali, você tem o Aliança, você tem a área Vicentina, você tem o Conjunto Vitória, você tem a área BK, você tem Flamenguinho, que foi também construído 405 ou 409 apartamentos. É evidente que você teve avanço nessa área. E houve teve o Miguel Costa. O Miguel Costa, nós vamos debater. Porque o prefeito atual fala que foi ele que fez. Ele não tem absolutamente nada a ver com essa obra. A única obra que ele ficou de fazer no Miguel Costa foi uma entrada, e não fez. As pessoas só puderam ocupar os apartamentos após acionar a justiça. Senão não ocupariam. O Miguel Costa, ele é uma obra totalmente idealizada. Ele nasceu na minha mesa de prefeito. Terra, financiamento federal, seleção das famílias que iriam para lá, né? E esse projeto demora. Ele pegou, o que ele fez ali foi entregar a chave. Então, eu assim, depois ele fala Conjunto Alemanha, a mesma coisa.
Não teve um projeto novo que ele idealizou, falou, vou fazer, urbanizar, nada. Nada. Ele pegou projetos que estavam prontos, concluindo a obra, foi lá e entregou a chave. Então, sabe, assim, é que não está tendo debate, mas assim, comigo não, eu conheço, eu sei o que é Osasco, eu sei o que foi os últimos anos de Osasco, eu sei o que foi projetado, isso é normal. Normal um prefeito começar uma obra, o outro concluir, normalmente se reconhece, dá o crédito, fala, não, nós estamos diante de uma... Não, aqui em Osasco, não tem problema, eu acho que vamos tocar em frente. A nossa vitória vai significar a volta do planejamento urbano, do enfrentamento. Porque você não faz habitação, se você não tem política habitacional. Eu construí 5.000, além das favelas urbanizadas, 5.000 unidades habitacionais de Minha Casa Minha Vida para pessoas de baixa renda. 5.000. Se você não tem política desse tipo, com o empobrecimento que está tendo na população e a falta de cuidado da prefeitura, o resultado são as novas invasões. Jaguaribe, né, essa da Avenida Flora, 14, 15, né, essa aí da Avenida Panorâmica, muitas áreas no Rochidale que já tinham sido tiradas as famílias para a obra, as pessoas reinvadiram. Não resiste a uma análise essa questão em Osasco. Do Haddad existe. O Haddad, eu ainda não acertei com ele, mas provavelmente ele virá para alguma caminhada nessa reta final. E o Lula? O Lula já é uma situação mais complicada, porque ele tem 75 anos, ele é muito grupo de risco, e tem um problema assim, se ele vier numa cidade, ele terá que ir em outras, não tem como ele escolher, falar, vou só em Osasco. Então, nós mesmos, eu mesmo, conversei com ele, no sentido, falando, não temos o que fazer. Eu acho que primeiro turno ele realmente não virá, segundo turno eu não sei. Então é isso, eu acho que o Haddad pode vir. Ainda para o primeiro turno? Ainda para o primeiro turno. E o Lula eu considero mais distante. Nós estamos substituindo isso com vídeos. O Lula tem gravado vídeos para mim, fez até uma gravação presencial comigo agora, com todo cuidado, mas estamos substituindo isso por isso. Obrigada. Eu recebi, assim, com muito orgulho e reconhecimento. Reconhecimento não só da Zélia, mas de um povo preto, pobre, periférico, que é capaz de fazer a política, que pensa a política e que tem na sua ancestralidade o reconhecimento e o legado de fazer política, né? Então, quando o Emídio convida, a primeira coisa, não vou ser figurativa, e ele deixa isso muito nítido nas falas dele, que não vou ser figurativa. Porque até mesmo a minha trajetória não vai me permitir isso, que eu vou ter cobrança tanto da educação, quanto da pasta da mulher, quanto da população negra. Então não tem como ser uma figura de enfeite. Então nós estamos aqui mesmo para arregaçar a manga, mostrar para ele as fragilidades na periferia, a fragilidade na educação, como nós podemos transformar isso e fazer com que as políticas públicas cheguem concretamente na periferia, como chegou na gestão dele. Porque hoje não se tem mais, né? Inclusive, uma das coisas que a gente tem que retomar, que já está no plano de governo, é o período integral nas creches, que para diminuir a fila de espera, o atual prefeito, ele simplesmente cortou, é meio período, e ele diz que diminuiu... Algumas creches. Isso, diminuiu a fila de espera, né? E isso já não é conforme a solicitação dos pais, né? E aí está assim, dessa forma. Né? Aí, então, isso nós temos que estar retomando e estar dialogando novamente, porque essas mulheres, elas precisam de criança, do filho, período integral na escola. Não dá só simplesmente para ser meio período. Né? E a retomada de todos os projetos, os programas que deu certo, né? E que foi simplesmente assim, exterminado. Como Recreio nas Férias, Escolinha do Futuro, né? Então são programas de contraturno que beneficiam as mulheres, né? E que simplesmente foi cortado, né? O Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, como está hoje? Que foi programas do governo Emídio,
né? E eu tive o prazer de estar nesse local, desenvolver um trabalho com a mulher, formação da GCM, e isso simplesmente acabou, né? Então, a Zélia não vai ser figurativa, a Zélia vai ter muito trabalho aí pela frente, né? E com a aval do chefe, né? Estamos de volta ao lado do candidato a prefeito Emídio de Souza e também da Zélia, que está aqui ao lado, apresentou a vice aqui para toda a imprensa osasquense. Eu vou começar pelas mulheres, porque a gente tem que prestigiar, evidentemente, né, essa categoria tão importante hoje na política, apesar de que a gente sabe que as mulheres ainda são minoria. Sim. Mas a presença da mulher na política está cada vez mais ativa e trazendo novidades. Você falou muito aqui sobre a educação, que é a sua pasta, mas eu queria que você falasse para as mulheres de Osasco, que evidentemente está assistindo agora, quais são as suas prioridades em compor essa chapa com o prefeito Emídio. Então, as prioridades são mulheres, questão racial e educação. São as pastas que a gente não abre mão de estar executando a política, né? Porque a periferia carece dessas políticas palpável, concreta em relação à educação, a questão da mulher e a questão racial. Nosso município é o 4º município do estado de São Paulo com maior número de população negra. E só tivemos um avanço na educação em relação à Lei 10.639 na gestão do Emídio, onde todos os professores foram capacitados para desenvolver essa disciplina. Porém, não se tem uma fiscalização hoje. E chega no 20 de novembro, todo mundo corre para fazer alguma coisa. Então, uma coisa que nós falamos sempre, não somos negros só em novembro, somos negros o ano inteiro. E se faz necessário a fiscalização e a implementação real, como foi feita na gestão do Emídio, a 10.639, junto com a 11.645. Tá ótimo, Zélia, obrigado. Agora estou aqui ao lado do candidato Emídio. Emídio, essa coletiva de imprensa trouxe algumas novidades, principalmente no que diz respeito à questão do planejamento, que foi muito explorado aqui na coletiva. Algo que não vem acontecendo na cidade. Na cidade tem sido, como o senhor mesmo disse, abre aspas, administrada pelo improviso. Queria que você falasse da oportunidade, nessa reta final, são praticamente aí pouco mais de 12 dias para começar as eleições, e daqui para frente agora é intensidade, e eu costumo dizer o seguinte, é igual no futebol, os candidatos têm que colocar o coração na ponta da chuteira e correr para o abraço, porque agora a população começa a se interessar efetivamente por política. Exatamente, o nosso governo, a nossa proposta de governo e a minha ideia é retomar todo o planejamento urbano de Osasco. A verdade é que Osasco está se verticalizando rapidamente, muito rapidamente, e agora você tem que, quando ela verticaliza, você precisa preparar a infraestrutura da cidade. O sistema viário é o mesmo, sabe? As últimas obras viárias foram feitas por mim, quer dizer, não tem mais obra viária em Osasco, vai ter que ter. Então, por exemplo, essa entrada de Osasco é uma promessa que ele fez e não executou absolutamente nada. Sabe, a nova ponte ligando Zona Norte à Zona Sul, a mesma coisa, promessa não realizada, sabe? E agora nós vamos ter que agir com isso, né? Eu penso que nós vamos ter que trazer, além da entrada de Osasco e a ligação com a Norte, eu quero duplicar o viaduto de Presidente Altino, o único Galafrio, que é uma obra importante, né? Quero fazer uma nova, melhorar, adequar a saída da região aqui da Vila Iara, São Francisco ali, Adalgisa, Parque dos Príncipes, toda aquela região que hoje está com muita dificuldade de sair para São Paulo. Porque a Martin Luther King, ela estreita num determinado ponto. Então, e ali foi a região que mais recebeu empreendimentos nos últimos anos. Quer dizer, eu acho que é assim, quando alguém quer empreender, a primeira coisa a prefeitura tem que chamar o empreendedor e falar, o seu empreendimento vai causar impacto viário e nós vamos exigir que ele faça as obras viárias. Para melhorar a fluidez do trânsito ali. É evidente, às vezes você está num lugar, vem 500, 600 apartamentos a mais, o impacto é natural. Então, retomar esse planejamento, eu acho fundamental. Falei da obra da prefeitura ali no Conjunto Ervi, mas não tem nada a ver, não é a obra da prefeitura em si. O problema é o prejuízo que dá, porque todo o entorno ia melhorar, inclusive, um dos maiores beneficiados era o bairro de Presidente Altino, né? Agora, com a decisão dele de paralisar a obra, eu que derrubei 3 esqueletos que tinha na entrada de Osasco, agora Osasco ganhou um novo esqueleto, sabe, num lugar que poderia ser um marco histórico de Osasco, sede de prefeitura e Câmara juntos,
praça, uma praça cívica, tudo a partir dali. Queria que você deixasse um recado final agora para o seu eleitor que vai estar se assistindo. Por que voltar a ser prefeito? Por que voltar a administrar uma cidade com tantos desafios, com tantos problemas, no momento de crise como pandemia? 2021 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de juntar todos os cacos. Também não será fácil. Então, por que voltar e por que oferecer os serviços já prestados, de grande relevância, inclusive, quando foi prefeito? A oportunidade agora, Emílio, são milhares de pessoas que vão assistir essa reportagem, que você falasse com o seu eleitor nesse momento. Olha, Roberto, eu quero ser prefeito primeiro porque eu sou movido a desafios. Eu gosto de desafios, sabe? Eu não gosto de zona de conforto. Quando eu era vereador em Osasco, tinha 3 mandatos, eu deixei o mandato de vereador para disputar a prefeitura, que não se apresentava com qualquer condição de vitória, mas eu quase ganhei a primeira eleição. Então, assim, eu sou movido a desafios. E o que me empolga é porque o Osasco de hoje tem todas as condições para dar um salto de qualidade de vida. Mas para isso, é mais do que improviso precisa. Precisa planejamento, precisa opção clara, precisa ter prioridades na cabeça, precisa ter um corpo técnico na prefeitura e não um corpo loteado politicamente apenas. Isso não nos leva, sem planejamento, uma cidade ela caminha muito devagar. Sabe? Não há caso de cidades que atingiram um patamar de desenvolvimento social, humano, econômico grande, que não tenha sido planejado. As coisas não acontecem na vida de uma cidade por acaso, tem planejamento, tem que ter. Então, as empresas vieram porque eu fiz um novo Código Tributário, nós desburocratizamos, nós capacitamos mão de obra, melhoramos a estrutura viária da cidade. Então, eu quero retomar e construir essa Osasco, sabe, cada vez mais vibrante, mas fazer com que cada centavo pago de impostos pelo contribuinte, pelas empresas, reverta em obras e em serviços, em programas que realmente elevem a qualidade de vida dos moradores de Osasco. Agradecer aqui ao prefeito Emílio. Eu estou falando prefeito porque ele já foi prefeito de Osasco, então a gente tem um respeito porque já foi, e a Zera também, que é uma mulher militante, e informar a vocês que no dia 12 de novembro, isso aí, numa quinta-feira, realizaremos um grande debate, o último inclusive, e com certeza o Emílio estará presente junto com os demais concorrentes, porque o povo precisa conhecer as propostas, e o nosso canal de comunicação presta serviço. Então, até o dia 12, um forte abraço e até lá.